Inicialmente, eu quero agradecer o convite da Federação Estadual, né, convite que decorreu de uma audiência da Federação Estadual com o nosso Ministério acerca da certificação. E aí apareceu já essa possibilidade de estarmos aqui discutindo um pouco do que nós temos acumulado no tema da habilitação e reabilitação na assistência social. Esse tema que é um objetivo da Lei Orgânica da Assistência Social desde 93, mas um tema muito pouco explorado e que vocês, como um grupo absolutamente representativo das organizações que atendem essa população, têm um acúmulo e uma expertise no que diz respeito à prestação desses serviços, né? Então, o que a gente traz aqui não é uma construção do Ministério do Desenvolvimento Social apenas, é uma construção da política de assistência social, elaborada e com a contribuição de diferentes sujeitos, muitos deles representantes das organizações que vocês atuam, né? Então a gente vai fazer Obrigada. A gente vai fazer aqui um pouco da devolutiva do que a gente tem acumulado e problematizar algumas questões em relação ao serviço, e depois a gente abre. Então, o tema que nos foi solicitado, né, quando da visita da Federação, o SUAS e a rede socioassistencial privada, sobretudo no que concerne a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração para a vida familiar e comunitária na rede socioassistencial, que né, aí o objetivo da lei orgânica, portanto, o objetivo da política de assistência social e, consequentemente, a prestação, a oferta que muitos dos senhores e das senhoras aqui presentes fazem. Bom, a gente inicia sempre delimitando os parâmetros normativos, porque todas as nossas orientações, posições, elas têm uma base legal, né? Porque nós estamos falando de uma política pública, dever de Estado, direito de quem dela necessitar. Então a gente traz o marco regulatório, porque a gente não tira as orientações da nossa cabeça pura e simplesmente. Ela tem uma linearidade a partir das regulamentações. Então, essas regulações delimitam o campo específico de responsabilidade da assistência social, e não é segredo para nenhum de nós aqui que o campo da assistência social, por muitos e muitos anos, foi um campo sem especificidade, né? Acho que todos nós aqui sabemos, a gente não precisa contar a história da assistência social, mas tudo aquilo que era ofertado para a população empobrecida era reconhecido como de assistência social, né? Quer dizer, a pessoa que estava... Uma vez eu ouvi, se eu estou vindo numa estrada e eu encontro uma mulher grávida precisando de ajuda, eu paro, boto ela no carro e vou levar para o hospital, e isso é assistência social. E aí vai. Né? Por muito tempo a gente não tinha um conceito, uma definição do público, e é o que a gente chama ali, né, de campo específico da política. Agora, o arcabouço normativo que nós dispomos hoje, ele nos favorece e nos dá elementos para a gente localizar essa especificidade. Então, qual é a especificidade da política de assistência social hoje? É prestar atendimento, assessoramento ou defesa de direitos a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade e risco. Nós vamos falar ali na frente o que é vulnerabilidade e risco, né? Acho que eu acho que está certo, não é? Dentre os parâmetros normativos que dão origem a todos os demais regulamentos, né? Quer dizer, quando a gente fala ali, né, a gente começa na Constituição Federal, que delimita a política de assistência como política de seguridade social não contributiva, por isso a importância da gratuidade. Quando a gente traz a lei orgânica que regulamenta a Constituição Federal, né, nos artigos
que dizem respeito à política de assistência social. E as demais regulamentações, a gente traz um destaque para a lei orgânica. Porque para além de precisar o campo da política de assistência social, a LOAS também traz que a política de assistência social ela é prestada de maneira compartilhada, de corresponsabilidade entre as iniciativas estatais e não estatais. Então, quando por muitos anos a gente ouvia que o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, que é o sistema hoje que regra e disciplina, organiza a política de assistência social enquanto política pública em território nacional, começou a ser implantado em 2004, a gente ouvia muito a fala de que o SUAS era estatizante, de que ia acabar com todas as ofertas pelas entidades, porque ia ser só CRAS e ser só CREAS, né? E eu até entendo que parte dessa crítica pode se justificar, porque num primeiro momento de implantação do SUAS, de fato, o Estado brasileiro precisou se colocar e se afirmar pela via, por exemplo, dos seus equipamentos estatais CRAS e CREAS. Nós tivemos uma primeira fase de implantação do SUAS em que a gente precisou centrar as nossas energias, as nossas orientações nessa afirmação do que era a responsabilidade estatal na assistência social. Mas isso não quer dizer, que a política não reconheça ou não entenda a importância, e é por isso que a gente traz já o artigo da legislação que vai dizer que a política ela é prestada pelos organismos estatais e pelas organizações privadas, as organizações que prestam um serviço de maneira não estatal. Dois conceitos fundamentais importantes para a gente pensar e começar a nossa conversa. Quer dizer, se a assistência social não é mais aquela que presta qualquer coisa para a pessoa que não tem como pagar, ou qualquer coisa que outras políticas não prestam, E aí nós podemos usar N exemplos, quer dizer, a pessoa que não pode comprar o remédio, a assistência social vai lá e dá o remédio. A pessoa que não pode comprar a fralda para o idoso, para a pessoa que está acamada, a assistência social vai lá e dá. Se não é mais isso, então o que é? Nós dissemos lá na primeira tela que a assistência social, o campo de atuação dela são as suas atenções voltadas a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e risco. E o que é vulnerabilidade? Vulnerabilidade não é só o precário ou nulo acesso à renda, como historicamente vem sendo entendido. Mas vulnerabilidade pode ser entendido como um rol de outras expressões da questão social que não se resumem ao não acesso à renda. É lógico que boa parte do público que as políticas públicas de um modo geral atendem, eles são um público que foram excluídos, expulsados dos processos produtivos, do mercado de trabalho e têm um acesso à renda precária. Mas não é só isso, Existem inúmeras outras, e a gente elencou ali algumas apenas, para conceituar a vulnerabilidade. Quando a gente discute risco e olha que são situações de risco, aí é que a questão da renda não é determinante mesmo, porque existem, e a gente sabe disso, não é segredo para ninguém, que situações de violência, por exemplo, não são uma exclusividade de quem não tem acesso à renda. Existem inúmeras crianças, e os dados estão aí para serem mostrados, sofrendo abuso, exploração, violência intrafamiliar, doméstica, nos bairros de classe mais abastada. Então isso não é uma exclusividade. Então por isso que a gente traz já os dois conceitos que são fundamentais para essa delimitação do campo, porque são esses conceitos que vão balizar e que vão dar sustentação para todas as demais observações que eu vou fazer para frente. Alguns parâmetros normativos da relação com as organizações, porque esse é o nosso campo de atuação, então a gente fica relembrando como essa apresentação fica para vocês. Aliás, já foi encaminhada para a Federação Estadual, já foi encaminhada para a Renata, se eu não me engano.
Então já está lá, vocês já vão ter acesso a ela. Então, para vocês ficarem com o arcabouço de regulamentação, para depois estudos e pesquisas e tudo mais, né? Então, como é que é conceder habilitação e reabilitação dirigidos a pessoas em situação de vulnerabilidade e risco? E eu tenho certeza que vocês, quando leram os exemplos, né, de vulnerabilidade, as condições de vulnerabilidade de risco, identificaram boa parte do público que vocês atendem. Eu tenho absoluta clareza disso. Mas como é que é pensar isso, né, a partir do marco regulatório? Quer dizer, a partir do que está regulamentado na LOAS e nas suas demais regulamentações. Então, alguns antecedentes dessa discussão, né? Como eu disse, o objetivo de habilitação e reabilitação esteve na LOAS desde 93, mas é somente em 2011, final de 2010, mais precisamente, que ele vai ganhar vamos pensar assim, uma oportunidade de ser melhor detalhado. Quer dizer, era uma demanda não só das organizações da sociedade civil, mas também dos gestores municipais, estaduais, dos trabalhadores da política de assistência social, de um modo geral, entender o que era esse objetivo. Então, o Conselho Nacional instituiu um grupo de trabalho formado por conselheiros do Conselho Nacional, da sociedade civil e do governo, para discutir e aprofundar, né, a linha D do inciso 1º do artigo 2º da LOAS, que é o objetivo de habilitação e reabilitação. Esse GT trabalhou por 9 meses, então foi uma gestação praticamente, né, do produto que é a Resolução 34, que vocês já conhecem bem. Ele contou com a presença de muitos especialistas neste tema, né? Então, muitas pessoas que vocês mesmos nos indicaram, quer dizer, as próprias federações de APAE, de Pestalozzi, de outras organizações que congregam um conjunto de organizações que prestam atendimento à pessoa com deficiência nos indicaram. Para além disso, contou ainda com a apresentação, com a exposição de organizações sobre o seu processo de trabalho, sobre o que fazem, porque qual era a principal inquietação? Não, o que nós fazemos não está na Tipificação Nacional de Serviços. Essa era a inquietação inicial. Então, nós fomos construindo um caminho, e eu falo, o nosso departamento participou ativamente desse processo, né? Contribuiu na elaboração, na síntese de muitas das coisas que a gente vai trazer aqui para vocês. Então, a gente participou cotidianamente com o Conselho Nacional dessa regulamentação. Então, nós estamos construindo a partir das práticas, a partir das construções que as organizações mesmo vinham fazendo, quer dizer, e fomos localizando isso na política. E nós conseguimos chegar, né, no conceito de habilitação e reabilitação, na própria Resolução 34, de que, de fato, o que as organizações que prestam serviços, programas, projetos, né, ou fazem ações de assessoramento e defesa, no campo da pessoa com deficiência, todas essas premissas, esse embasamento, ele está conectado na regulamentação de doença. O que a gente precisa é olhar e tentar fazer o que a gente chama de um deparo, quer dizer, não, só mudar o nome? Não é só mudar o nome. Em algumas práticas, isso não é para todas, elas terão que ser ressignificadas. Em outras não, a experiência tem mostrado isso para nós. Né? Então a gente não tem uma linha linear de igualdade para todo mundo, mas a gente tem aí um potencial importante de indução para que essas ofertas estejam em consonância com a regulação. E essa foi um dos indicativos que o grupo de trabalho apresentou. Então, eu vou trazer nessa fala muito dos elementos do próprio grupo de trabalho. Então, como o objetivo do grupo era discutir e aprofundar, quando ele começou, nem se tinha muito a intenção se a gente conseguiria
se dar numa regulamentação, como se conseguiu, né? Mas, com o decorrer do trabalho, a gente conseguiu aí, então, ter essa caracterização, que ainda não é suficiente. Nós vamos falar, no final, de quais são as tendências, de para onde nós temos que ir. E o campo da habilitação de habitação é um campo que requer ainda aprofundamentos. E é para isso que a gente tem ido. Esse não é o primeiro congresso que nós temos ido desde 2010. Né? Acho que nosso departamento tem ido a todos os que a gente foi demandado para ir, e não foram poucos. Então, essa é a disposição do Ministério de estar contando com essa rede, né, de quase 2.090 organizações, que é a rede Apaiana hoje, para estar fazendo esses aprofundamentos e dando mais concretude para essas ofertas. Então, alguns referenciais para... mas ele desconfigurou. Para a construção desse conceito. Aí, ele desconfigurou tudo? Deixa eu ver. Tá, não. Aquelas duas telas iam dizer de onde que o grupo de trabalho partiu. E o grupo de trabalho partiu da Convenção da ONU. Né? Que eu não preciso entrar nela, vocês têm absolutamente muito mais do que está lá do que eu, mas esse foi o primeiro documento que o grupo de trabalho se debruçou antes mesmo de ouvir as experiências. Por que eu estou contando esse processo, gente? Porque esse é um tema importantíssimo para a política de assistência social. E temas importantes requerem, né, dos agentes públicos um cuidado, né, para que todas as suas delicadezas, vamos dizer assim, possam ser observadas. Então, o primeiro ação do grupo de trabalho foi debruçar mesmo, e a gente contou com muitos especialistas nos orientando e nos esclarecendo aspectos da convenção, né? E depois a gente passou para ouvir as experiências das organizações, então de diferentes segmentos, não só da deficiência intelectual, mas de todos os tipos de deficiência, estiveram conosco no grupo, fizeram a demonstração daquilo que era comumente mais prestado pelas organizações, até porque todos trouxeram essa observação que eu já disse, quer dizer, não existe uma linearidade, uma linha mestra do que as organizações fazem nesse campo. Cada organização tem, a partir da sua organização naquele território, a partir do público que tem naquele município, naquele bairro, é que ela vai organizar as suas ofertas. Então não tem uma linearidade, mas aquilo que é mais comum, aquilo que unifica, é o que as organizações mostraram, e a gente chegou aí num conceito que tem sido, que já foi nessa época, um grande indutor de aproximação dessas prestações para o campo da assistência. Porque o que a gente tinha? A gente tinha assim... Não, vamos falar particularmente do nosso grupo aqui reunido. As APAES, não, as APAES são de educação. Não, as APAES são de saúde. Não, as APAES, algumas podem ser de assistência social. A experiência foi mostrando que as organizações, elas foram se constituindo a partir, primeiro, da demanda da sociedade daquele território de atuação, e a partir, sobretudo, das induções que as políticas sociais davam para elas. O que eu quero dizer com isso? Aonde, no município em que a organização conseguia um cofinanciamento da educação, ela começava a desenvolver ações de educação, voltadas para aquele público. Aonde ela tinha um cofinanciamento, um conveniamento para a saúde, ela também começava, e foi assim que ela foi constituindo e se solidificando como entidade. Existia mais um problema de arranjo institucional, e isso a experiência foi mostrando, isso, o grupo de trabalho foi se convencendo disso, né? Do que, de fato, uma inespecificidade da sua função. Então, o que a gente foi observando? E a Federação Nacional das APAES foi estratégica nessa construção.
né? À época nós tivemos uma assessoria bastante direta da doutora Santa Maria, que era a procuradora jurídica à época da federação, né? Que foi nos construindo os elementos com a prática do que vocês fazem, né? E levando isso para o Ministério para atualizar os nossos entendimentos. Então, qual foi a primeira necessidade a partir do que a gente definiu ali? Quer dizer, se habilitação e reabilitação, ela é um processo, né? Primeiro é um processo. Isso é um conceito importante. Segundo, que demanda, um processo que, portanto, demanda um conjunto articulado de diversas políticas. Então, a gente não ia, seria muita pretensão, ou seria muita falta de inteligência da nossa parte, achar que a gente conseguiria localizar que uma APAE determinada seria exclusivamente de assistência social. Porque a oferta dela não possibilita que assim seja. Ela é uma oferta que demanda um conjunto articulado de políticas. Então isso abriu um primeiro leque, quer dizer, nós fomos levantar no conjunto das 2.090, por exemplo, e nós fizemos isso com todas as grandes redes de pessoa com deficiência, mas estou particularizando porque estou falando para um público específico, né? Nós fomos levantar das 2.090 unidades quem era exclusivamente uma escola ou unidade que era exclusivamente uma clínica, ou um hospital, ou que trabalhasse na área mais ambulatorial e de diagnóstico na área da saúde. A primeira surpresa foi que das 2.090 a gente não tinha 8% que era exclusivamente escola ou exclusivamente saúde. E aí a gente olha para o conceito e pensa assim, bom, 92% dessas organizações, elas têm um pouquinho de saúde, que não é a habilitação e reabilitação de saúde, porque as atividades são absolutamente diferentes, e nós estamos aprendendo isso, nós estamos conversando com a saúde como é que funciona. Por isso que é um processo que é lento e demorado, porque a gente tem que ter responsabilidade naquilo que faz, né? Elas têm uma dimensão educacional, mas que não é a escolarização, que é uma educação para a vida, vamos dizer assim, né? Porque quando você pega as atividades que são desenvolvidas na unidade, essas atividades não são atividades que uma escola faz, o currículo não é o mesmo, o tipo de profissional que atende esse público não é o mesmo, então não é uma atividade de educação em estrito senso, né? E nós vamos ter uma dimensão, uma prestação que está aí no sentido estrito localizado no campo da política de assistência, que é todo o acompanhamento das famílias, que é toda a retaguarda para o cuidador, né? E quando a gente entrar ali no serviço, a gente vai começar a entender o que a gente faz. Então nós começamos a entender, e esse foi o raciocínio que também está confirmado, já estava colocado na lei da certificação, quer dizer, as unidades de habilitação e reabilitação, elas já tinham um processo protocolado no Ministério, né? Mas ainda naquela lógica de que quando tinha outras áreas a gente consultava os demais ministérios, isso na alteração legislativa agora não tem mais, ou seja, nós desburocratizamos a tramitação do processo a partir desse entendimento. Foi esse entendimento do conceito da Resolução 34 de habilitação e reabilitação que nos balizaram quando fomos acionados para a discussão da legislação pelas organizações que mobilizaram para essa alteração, né? Então, é a partir dele que alguns frutos a gente já vem colhendo, mas, como eu já disse, nós vamos ter que aprofundar
e é por isso que nós estamos aqui, para dizer para vocês que nós vamos ter que conversar muito. Porque o que eu vou apresentar aqui ainda é o primeiro passo que a gente vem dando e que, com muita responsabilidade e lucidez, a gente tem aí caminhado no sentido de dar mais objetividade para o que as unidades da rede APAE vêm ofertando para a assistência social. Então, na perspectiva do que está lá na resolução, porque a resolução não é só o conceito, né? É uma resolução que tem muitos elementos de orientação, né? E a gente resume ali no que está em vermelhinho, que a resolução tenta trazer, além do conceito, quer dizer, além de ser um processo que demanda de várias políticas, de que a assistência social cabe ofertar aquilo que lhe é próprio, que é a vigilância, que é a proteção, por meio de seus serviços, nós vamos entrar neles. A resolução vai dizer que a habilitação, ela se dá ao longo da vida, então ela não é um processo que tem começo, meio e fim, assim, objetivamente, né? Que ela depende, né, de cada uma das pessoas, e vocês têm, não preciso nem entrar nisso, porque com o risco de ser rasa ali que eu vou falar, vocês têm muito mais elementos, e eu tenho certeza que vocês vão trazer esses elementos para nós. Então, e que cabe às políticas, dentro da sua especificidade, a construção desses arranjos. E nós vamos entrar nos arranjos da política de assistência social. Nossa Senhora. Bom, primeiro aspecto que a resolução traz são os aspectos de vigilância, como primeira função da política. E por que a gente coloca todas as ações de vigilância ali? Porque vocês fazem isso. Né? Não precisa copiar não, gente, já está lá a apresentação. Né? Mas como é que a vigilância é operada? Vigilância, primeiro, é um aspecto que é muito trabalhado e difundido na política de saúde. Né? Que a política de assistência social começou há pouco tempo, aliás. A política de assistência social, enquanto política de Estado, começou há muito pouco tempo. Né? Nós temos aí 10 anos de implantação do SUAS. Na lógica de política organizada no sistema único, e a vigilância é uma das dimensões mais recentes. Né? Como eu disse, a escolha inicial para começar a implantar o SUAS foi na esfera da proteção por meio dos serviços, mas a vigilância é uma dimensão fundamental e estruturante. Por quê? Porque se a gente vigia, ou seja, se a gente acompanha dados, se a gente acompanha, constrói indicadores, é para proteger. Eu só consigo pensar e qualificar o que eu faço, e vocês sabem disso, porque em todos os processos de APAE que a gente recebe, a gente tem um diagnóstico bastante claro e bem escrito. Né? Eu acho que isso é aí eu já quero fazer aí uma observação importante do trabalho que as federações estaduais têm feito, no sentido de orientar a sua rede, de assessorar e de apoiar a sua respectiva rede. Isso é importante, fundamental. Né? Vocês fazem identificação das pessoas com deficiência em seu contexto familiar. Muitas vezes, gente, em lugares que os serviços estatais ainda não chegaram. Né? E eu estou vendo bastante gente fazendo assim com a cabeça, a gente sabe disso. Né? Então, a primeira função da política de assistência social, ainda que vocês fossem exclusivamente uma escola, vocês estavam fazendo uma função da política de assistência social. Além de identificar quem são essas pessoas, sejam beneficiários do BPC já, ou que potenciais beneficiários do BPC, porque vocês fazem essas duas identificações, né? E vocês encaminham muitos usuários para acessar o benefício, não é verdade? Né? Vocês identificam outros tipos de situações, de expressões da questão social, seja por meio de violações de direitos, de privações, de isolamento,
né? Vocês conhecem muito mais esse público do que qualquer outro serviço público estatal. Vocês conhecem mais o público da pessoa com deficiência e suas respectivas famílias do que a escola, do que a unidade básica de saúde. Então, não estou falando só da assistência social. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós temos clareza. Clareza e, portanto, obrigada. Clareza da fundamental importância que essa rede tem para o SUS. Eu não viria aqui se eu não tivesse essa convicção. Assim como não teria ido a nenhum outro evento de federação estadual se não tivesse essa clareza. Ainda tem muita coisa que a gente não tem clareza na assistência social, mas dessa a gente já tem, né? Vocês, ao identificar as pessoas, ao identificar possíveis violações, vocês também conseguem, porque tem um olhar apurado para isso, coisa que outros trabalhadores da assistência social não têm, para identificar potencialidades. Eu não sei como atender o seu assistente social de formação e não sei como atender uma pessoa com deficiência, independente do tipo de deficiência. Esta rede sabe. E só quem sabe é que tem condição de identificar a potencialidade. E sabe por quê, gente? Porque faz isso desde muito antes de pensar em política de assistência social como política de Estado. Né? Então, quando a gente vai apontar lá nos desafios, nas tendências, vamos dizer assim, nós temos, eu estou aqui para dizer que a rede Apaiana, ela é uma rede da política de assistência social, mas que nós precisamos muito de vocês, porque nós temos inúmeros outros serviços que, embora não sejam dirigidos especificamente à pessoa com deficiência, também tem esse público. Nós vamos precisar que vocês ensinem a gente a, minimamente, como é que trabalha com esse público. Então, percebam que nós vamos exercitar na prática, e já estamos fazendo isso, o que é rede, né? Porque rede também é troca de saberes. E vocês podem ter certeza que o Estado brasileiro, como ele está desenhado hoje, ele nunca vai ter condição de absorver esses serviços prestados exclusivamente pelo Estado. Então, vocês vão continuar prestando, e isso não tem nenhuma objeção, né? É importante que prestem e o prestem bem, como já vem fazendo. O que a política de assistência social tem feito? Indicado, pensado alguns elementos que podem ajudar vocês a se enxergarem na política. Porque é isso que está faltando. É só vocês se enxergarem. Não tem nenhuma outra. É claro que aí, na questão operacional, mas o meu convênio lá no município atrás, falando isso do ponto de vista de diretrizes, né? Vocês também monitoram acesso e padrões de qualidade nos diferentes serviços, porque vocês sabem se uma pessoa está precisando do atendimento da política de saúde e não está recebendo. Vocês muitas vezes acabam fazendo coisas que estão fora vamos pensar assim, do rol da assistência social, porque vocês não conseguem ficar dependendo ou esperando de outras políticas determinadas coisas. Por exemplo, mas as APAES concedem benefício eventual cadeira de rodas. Claro que concedem. Porque se elas esperarem a cadeira de rodas do SUS, vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, e as APAES conseguem acessar uma cadeira de rodas para aquela pessoa, e quando chega arrisca de nem servir na pessoa, porque comprado na licitação é um tamanho só, e a gente não é do mesmo tamanho todo mundo, não é assim? E assim vale para óculos, e assim vale para uma série de coisas. Então é muito fácil dizer assim, mas faz, então não é. Não, a
pergunta que nós temos que fazer, nós temos dito isso aos gestores municipais, aos gestores estaduais, é por que ela está fazendo? Porque às vezes, gente, e eu posso falar isso da assistência social, estou autorizada, inclusive, institucionalmente a falar, nós nos apegamos muitas vezes mais na forma das coisas do que no conteúdo das coisas. Então, para o serviço de convivência tem que ter um assistente social, tem que ter um educador, tem que ter lá, e faz o quê? O que faz? O que difere de um serviço para outro serviço? Nós temos uma dificuldade de fazer isso. Por quê? Isso não é porque a gente é ruim, porque a gente é descompensado. Isso é porque nós vivemos um período muito grande da história de que qualquer coisa é assistência. Então agora a gente fica tentando se cuidar para que isso não volte. Eu até entendo essa, né, que assim, gato que já... Como é que é a história? Gato que saudável de água quente tem medo até de água fria. Né? Eu até entendo isso como processo. Agora, nós precisamos avançar. Né? E eu acho que, por exemplo, no que diz respeito ao serviço de convivência, né? Por exemplo, o reordenamento hoje, ele dá mais concretude do que é feito, porque não importa qual é a estratégia que eu adoto. O meu objetivo não é fortalecer o vínculo familiar e comunitário de adultos, jovens, pessoas com deficiência, idosos, crianças. Não é prevenir ou tirar do isolamento idosos que não saem de casa, que ficam lá deprimidos, pessoas com deficiência. Não é esse não é o objetivo do serviço. Então, as estratégias que eu adoto para isso não precisa, podem ser as mais variadas, porque cada público vai ter uma especificidade. Se eu botar meia dúzia de meninos, adolescentes, eu assistente social, ficar lá, olha, vocês sabem o que é direito? Direitos é isso. Vocês sabem o que é cidadania? Cidadania é isso. Eu faço isso uma semana, na outra semana não vai aparecer nenhuma. Porque o jovem, ele não tem, nenhuma pessoa eu acho que tem, que também eu acho que não teria, mesmo sendo adulta, de ficar ouvindo, de ficar pensando coisas que não estão próximas da sua realidade. Agora, se eu levar lá para o serviço de convivência, uma roda de capoeira, um grupo de rap, um grupo de hip hop, não é muito mais fácil eu trabalhar esses elementos com esse público? Não é? E vocês devem ter inúmeros exemplos de como faz isso com a pessoa com deficiência e com as suas famílias. Né? Então, nós precisamos dar conteúdo para a política. Né? Quando a gente... Por que eu estava dizendo isso? Porque quando a gente olha para um equipamento, para uma unidade, como as APAES, a gente tem que olhar com esses elementos. Olha, ofertar cadeira de rodas não está no campo da assistência. Mas por que ela está ofertando? Agora, ela precisa da cadeira de rodas para o menino, para a menina, para o adulto, para o idoso virem para as atividades da unidade. Então aquilo passa a ser um meio. Então eu descolo de ficar julgando o enquadramento e eu passo a olhar a prestação. E todas as regulamentações, nós acabamos de aprovar no CNAS agora uma nova resolução de inscrição, a resolução 14. E a resolução 14, ela vem justamente para dar objetividade naquilo que eu estou falando para vocês. Gente, vocês não reparam não, eu trago a apresentação, mas eu falo um tanto de outra coisa que não está, mas não tem problema, depois a gente tudo se entende, fiquem tranquilos. Porque a resolução 16, ela tinha uma carga muito burocrática, documental, na lógica do que nós estamos falando aqui agora. Mas se não está no estatuto, mas se não está no cartão do CNPJ, mas se não está... E nós vamos dizer na resolução 14 que o que tem que ser observado é o que ela faz. Como ela faz? É claro que do ponto de vista documental existem algumas adequações que podem ser feitas e devem ser feitas a médio e longo prazo, mas isso não é requisito para escrever ou não. Então, junto com a resolução 14,
a gente já aprovou no Conselho Nacional também uma orientação conjunta, que não tem esse nome, mas é comentários da Resolução 14. Nós pegamos cada artigo da Resolução 14 e aí eu vou depois pegar com o pessoal da coordenação do evento a relação de contato de vocês, para a gente estar socializando esse documento, né, porque vocês podem estar tendo problemas ou alguma divergência nos respectivos conselhos municipais para se inscrever, pode ainda ter unidade que está com este tipo de situação, né. A gente tem sido notificado e demandado pelas entidades que ainda estão tendo dificuldades. Mas por quê? Para a gente poder, a alteração ela veio nesse sentido, de tentar instrumentalizar os conselhos, de que eles não precisam ficar observando as formas, e sim o que é feito, o conteúdo, né? Deixa eu passar para frente, senão eu não vou para frente isso hoje. E aí nós vamos ter, além da função de vigilância, a função de proteção social, que na política de assistência social é operacionalizada, objetivada por meio dos seus serviços. E aí a gente vai fazendo, esse é o documento na íntegra que a gente apresentou para o GT do CNAS. Para as organizações, nós fizemos 2 oficinas, além do GT formalmente constituído com os convidados, nós fizemos 2 oficinas com ampla participação das organizações, né? E quando eu digo ampla, mais de 300 pessoas em cada uma delas, mais de 300 representações, então é bastante significativo. E a gente apresentou isso e foi localizando as prestações. Então, o primeiro serviço, que em algumas unidades que vocês atuam, pode estar sendo ofertado, é o serviço de convivência, né? Como eu já disse, já falei um pouquinho do serviço de convivência, qual é a finalidade principal desse serviço? Quando a gente abre a tipificação, como ela é um documento mestre, como ela é um documento guia, muitas das coisas que estão lá não são muito digeríveis, vamos dizer assim. É um vocabulário difícil, né? É uma ficha que precisou ser sintética, porque senão ela ia ser uma bíblia, ela não ia ser um livrinho, né? Quer dizer, é uma primeira aproximação da regulação. Para cada serviço daquele, tem um rol de orientações, né? Então é importante, para quem tem alguma relação ou que já presta esse serviço, tem intenção de prestar esse serviço, ou já faz algumas atividades com outros nomes, como projeto, como programa, mas que quando observa o cerne dessa prestação, acaba localizando essa oferta no campo do serviço de convivência, devem observar as orientações técnicas. Lá tem especificidades, e a resolução 34 também faz esse resgate, mas aí, como a resolução tem um limite de não ser um tratado, né, mas ela aponta alguns elementos. Então eu não vou ficar lendo cada coisinha dessa daqui, porque vocês já leram e já devem ter se identificado ali, né? Um serviço específico dirigido à pessoa, quer dizer, o serviço de convivência não é específico da pessoa com deficiência, né? Ele é dirigido a diferentes públicos, mas a pessoa com deficiência pode e deve fazer parte desses grupos, desses coletivos. Ah, Ana, mas eu faço o serviço só na minha unidade. Tudo bem, o ideal era que ele fosse feito com a comunidade inteira, né? Porque aí sim nós estamos integrando na comunidade. Aí sim a comunidade está entendendo como é que quais são as barreiras de uma pessoa com deficiência, como é o dia a dia de uma pessoa com deficiência, quais são as demandas, quais são as especificidades. Mas esse é um caminho que nós temos que construir. Nós ainda estamos na fase, gente, de conseguir tirar as pessoas com deficiência do enclausuramento, do isolamento. Esse é um caminho que nós temos que perseguir. Então, dizer que não é serviço de convivência porque só é prestado para o público da unidade, dentro da unidade, está errado.
Né? Agora, se tem que construir essa abertura do serviço para a comunidade, esse é um caminho que tem que ser construído. Né? Pode ser feita uma atividade lá uma vez por mês com todos os grupos de convivência do município. Isso pode ser gradativo, isso não precisa ser assim, no forceps, como a gente gosta de dizer. Né? Um outro serviço específico para pessoa com deficiência e pessoas idosas é o serviço no domicílio. Nós temos informação pela via do Cadastro Nacional de Entidades já de algumas unidades, inclusive desta rede, que prestam esse serviço e têm experiências muito interessantes, mas ainda nós temos quem considera e diz que faz esse serviço, mas que faz só uma visita de vez em quando na casa das pessoas com deficiência. Então a gente tem os diferentes arranjos, né? Mas esse é um serviço interessantíssimo, importantíssimo, né? E a gente está organizando aí algumas referências para disponibilizar para as federações, para conhecer as experiências. É lógico que uma experiência ela não é facilmente incorporada por todas as unidades, mas alguns elementos podem e devem ser observados, né? Agora, existem, e lendo os documentos que a federação tem escrito, os elementos tem escrito, tem muitas atividades, especialmente de respiro para as famílias, de retaguarda para as cuidadoras, que tem muita relação com esse serviço. A gente precisa debruçar sobre esse serviço. Esse é um serviço que ainda não tem orientações técnicas do MDS, né? Então a gente está estudando as experiências para poder começar a construir orientações, mas esse é um serviço que aonde já é ofertado pode ser potencializado e aonde não é ofertado pode ser e deve ser ofertado, se a organização assim entender. Ainda no serviço, voltou o serviço de convivência, tem umas coisas meio... Além dos serviços, programas e projetos e benefícios, eles qualificam os serviços. E aí a gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente escreve, porque a gente acostuma a escrever projeto e programa, porque a gente, quando pensa essas estratégias, a gente pensa sempre num financiamento determinado, num edital determinado, e acaba dizendo, agora, se vocês já fazem um programa e um projeto há mais de 2 anos, ele já é um serviço. Ele não é um projeto. Projeto tem, no máximo, 6 meses, 1 ano. Programa, passou de 2 anos, já não é mais programa, do ponto de vista conceitual. Né? Claro que não faz mal usar os nomes, né? Porque a realidade é muito maior que os conceitos. Mas, falei dos programas e projetos para chegar nos benefícios. Os benefícios, tanto como os programas e projetos, qualificam os serviços, incrementam os serviços. Então, dentro de um serviço, você pode ter N projetos, N programas e os benefícios, que esse já não precisa entrar, a gente já falou sobre benefícios eventuais e BPC. No serviço de proteção especial, aí talvez seja o maior serviço ofertado pela rede, né, a Paiana, que é o serviço de proteção especial para pessoas com deficiências. E aí nós vamos entrar onde esse serviço pode ser prestado. O serviço de convivência ele pode ser prestado tanto no equipamento de referência da Proteção Social Básica, que é o CRAS, quanto em qualquer outra unidade referenciada. O que é a unidade referenciada, gente? Unidade referenciada tanto pode ser uma unidade estatal, um centro social, um equipamento público que presta assistência social, para além do CRAS, né, que não é o CRAS, como pode ser entendida também como qualquer organização privada. Isso é unidade referenciada, unidade que está naquela área de abrangência de intervenção. O serviço de proteção especial também, né? Mas aí a política também vai definir um equipamento que vem sendo construído, reordenado, porque muitas organizações já têm esse arranjo, mas ainda não tem ele
com essa nomenclatura, porque ele é um equipamento novo, ele data da certificação, estamos falando de 2009, de fim de 2009, né? Não precisa entrar no serviço, vocês já têm absoluto conhecimento dele. E ele pode ser ofertado, serviço de proteção especial, tanto na residência dos usuários, dependendo do tipo de deficiência, ele não tem como se deslocar até a unidade, vocês sabem disso melhor do que eu, né? No caso do idoso também, né? Tem idosos que não tem condição de você tirar da residência, ou porque não tem rua para sair com ele, ou porque a casa dele não tem condição de passar com ele com a maca, com a cama, com o colchão, então precisa ser feito no domicílio. A gente então, faz essa observação. Em centro de referência especializado, quando é prestado pelo poder público, mas também nós temos conhecimento de entidades que vão até o CREAS para prestar o serviço lá também, porque às vezes o espaço físico que a entidade tem, ele é pequeno, ele não é suficiente para essa prestação. Tem alguns casos já, isso não é uma determinação. Então ele pode ser prestado dentro do CREAS, ou por um grupo, por uma unidade conveniada que se desloca até lá, ou pela própria equipe do CREAS, ou ainda em unidades referenciadas. Além disso, a tipificação coloca e apresenta para a política um novo equipamento que chama de Centro-Dia de Referência, né? Tem uma experiência piloto em razão do plano Viver Sem Limite, que está sendo implantada 27 unidades em território nacional, algumas em parceria com organizações, muitas da rede de vocês, né, que tem um regramento e um disciplinamento específico, mas nós temos experiências em outros estados, como o Espírito Santo, por exemplo, que tem um cofinanciamento estadual, um piso para o serviço de média complexidade de pessoa com deficiência, para que seja ofertado em centro-dia e tem um regramento mais flexível do que o do Viver Sem Limites. É uma experiência muito interessante, nós estivemos lá, conversamos com os gestores, conversamos com as APAES do Espírito Santo, é um financiamento bastante significativo. Então, assim como o Espírito Santo tem essa experiência, nos municípios que vocês atuam, no estado que vocês atuam, pode ter uma experiência parecida e vocês têm essa flexibilidade para construir os parâmetros para esse serviço, observando os princípios que a legislação traz, né? Na alta complexidade, algumas unidades, eu não sei se aqui em São Paulo tem unidades de alta complexidade de pessoa com deficiência, que a gestão é feita sob a responsabilidade da rede APAE, mas em muitos lugares sim, Casalar e LPI, então é uma modalidade, né, porque especialmente a população, né, das pessoas com deficiência está envelhecendo, a gente tem esse dado, já é um dado oficial. Os pais que eram os cuidadores estão falecendo ou estão também precisando de cuidado especial, né? Não raramente não se tem um familiar para continuar o cuidado daquela pessoa, porque a vida toda foi a mãe ou foi o pai que cuidou, basicamente a mãe, né? E quando essa mãe não tem mais condições de cuidar, qual é a alternativa? Então pode ser que nos arranjos que vocês têm nos municípios, a modalidade de alta complexidade pode ser uma modalidade que venha a ser pensada e estruturada, e aí a gente recomenda que ela seja na modalidade de residência inclusiva, né, para a gente evitar a continuidade dos grandes abrigos, que é um desafio aí da política da desinstitucionalização naquele modelo dos grandes abrigos, que na verdade não protegem, muitas vezes violam o direito. A gente tem visitado algumas unidades, junto com o Departamento da Proteção Social Especial, em umas realidades muito difíceis, sobretudo na região sul do país, muito difíceis, né, de acolhimento de 300, 400 pessoas com deficiência, misturada com pessoa idosa, misturada com transtorno mental, Então, a gente ainda tem isso. A gente ainda tem essa realidade, é muito difícil, né? Mas
Então, quando a gente for pensar serviços de acolhimento, porque a realidade, a partir lá da função de vigilância que todos nós aqui operamos para funcionar os nossos serviços, se a gente observar que precisa de um serviço de acolhimento, a gente sempre pensar quando é para pessoa com deficiência, na lógica de residência inclusiva, né? Sem perder de vista a dimensão da intersetorialidade. Eu acho que ao longo da minha fala, a gente trouxe alguns elementos do que significa isso, mas só para marcar que a intersetorialidade ela é um princípio de gestão das políticas sociais e em algumas ofertas ela comparece com mais força, como é o caso do atendimento à pessoa com deficiência, né? Mas a intersetorialidade ela deve buscar superar as fragmentações, quer dizer, aquele exemplo que a gente deu da cadeira de rodas, que não é um benefício eventual, que deve ser ofertado pela política de assistência social, mas como é que ele é ofertado pela política de saúde? Né? E aí, gente, é um trabalho que demanda não só a organização, querer dialogar com a política de saúde, essa tem que ser uma ação de gestão municipal e de gestão estadual,